Doutor Gustavo Luiz Barbosa Santos, que já se encontra na tribuna, a quem concedo a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimos senhores desembargadores, é com profundo respeito que me dirijo a esse tribunal para, na condição de impetrante também, advogado dos pacientes Donizete, Rogério e Hamilton, rogar pela concessão da ordem de habeas corpus a fim de reconhecer a nulidade da prova originária e, por consequência, das que dela derivaram, em uma investigação que nasceu de forma absolutamente divorciada da legalidade constitucional e do processo penal. E eu já vou direto aos fatos que falam por si. Às 13 horas do dia 2 de outubro de 2024, os policiais civis do município de Acreúna, acompanhados e seguindo ordem, desembargador relator Rodrigo, do promotor eleitoral, sem qualquer mandado judicial, adentraram ao estabelecimento comercial de propriedade do paciente Donizete e procederam sua revista e colheram as informações em seu celular pessoal. Naquele momento, tal abordagem teve por fundamento exclusivo uma denúncia anônima, que sequer foi formalizada no momento dos fatos, tampouco registrada junto ao serviço do Ministério Público, o Atena, o registro de notícia de fato. E a formalização dessa denúncia anônima, Excelência, ocorreu apenas na sede da Polícia Civil, no momento da lavratura do flagrante, quando as diligências arbitrárias já haviam sido concluídas. Essa diligência informal e desautorizada deu origem à apreensão de objetos no local, ao celular do paciente Donizete e à prisão em flagrante do também paciente Rogério Arantes, que sequer se encontrava no local, menos ainda nas imediações do estabelecimento comercial. Com base nos elementos colhidos dessa diligência originária, absolutamente legal, foi requerida, aí sim, busca e apreensão judicial na residência do paciente Hamilton, o que estendeu ainda mais a mancha de ilegalidade agora para um local de inviolabilidade elevada. Nós estamos, Excelência, aqui num caso clássico da pesca probatória. A investigação não possuía objeto específico, tampouco foi fundada em suspeita individualizada, sendo orientada apenas e tão somente por um impulso exploratório à espera que, no fim da diligência, algo incriminador fosse encontrado. A Fiche Expedition viola diretamente o princípio da proporcionalidade, além de respeitar a exigência de justa causa. Além disso, além desse constrangimento contra Donizete, contra o paciente Rogério e contra o paciente Hamilton, naquele momento que os policiais civis com um promotor de justiça eleitoral chegaram no local, foi baseada unicamente em uma denúncia anônima, e eu ressalto, denúncia anônima, desembargador relator, feita, registrada a posteriori. Essa denúncia ela foi registrada apenas às 4 horas da tarde, 3 horas após a diligência no local em que houve o flagrante. Isso contraria, Excelências, o artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que exige, para a busca pessoal, fundada suspeita que alguém oculte consigo objeto relacionado à infração penal. Não há margem para interpretação extensiva ou elástica quanto a isso. No caso em concreto, sequer existiu um procedimento instaurado, apuração preliminar ou qualquer outro procedimento que comprovasse a existência daquela denúncia anônima antes do procedimento policial realizado. Porque não foi uma mera irregularidade, apenas não havia denúncia anônima. A denúncia anônima foi registrada apenas após a existência do flagrante, e aí eu chamo a atenção para o anexo 2 do habeas corpus, que tem a peça flagrancial, onde tem o registro do boletim de ocorrências, informando que o promotor de justiça informou às 16 horas e 2 minutos a existência de denúncia anônima.
Então, nós temos aqui uma mera irregularidade. É uma nulidade absoluta, cuja consequência, sabemos, ela contamina toda a prova subsequente, aplicando, então, a consagrada teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no artigo 5º da Constituição Federal. E toda a cadeia probatória posterior, a prisão em flagrante de Eugério, a busca na casa de Hamilton, eles padecem desse mesmo vício de origem, sendo absolutamente inadmissível que sustente qualquer persecução penal. E aqui eu peço, com a devida vênia, peço licença para, respeitosamente, já contraditar os argumentos lançados na decisão que negou a liminar, porque, obviamente, é possível que sejam os mesmos argumentos para o eventual negativa do habeas corpus. O desembargador relator entendeu que não haveria de plano ilegalidade manifesta na atuação policial, uma vez que a presença dos agentes no supermercado teria, de imediato, revelado indícios de irregularidade, como grande quantidade de cestas básicas. E aí eu chamo a atenção para esse ponto. A grande quantidade de cestas básicas são 13 cestas básicas em um supermercado que vende cestas básicas completas, como qualquer outro supermercado. E que isso poderia ter legitimado a abordagem e os desdobramentos. Mas é justamente essa sequência de eventos que demonstra que estamos no caso da pesca probatória e, como foi encontrado algo, apareceu a denúncia anônima, registrada a posteriori. Não há registro dessa denúncia antes do evento policial, não há sequer um e-mail do promotor de justiça mandando para o delegado de polícia: ó, tivemos uma denúncia anônima e vamos investigar. Não há. A denúncia anônima, por definição, carece de qualquer grau de confiabilidade. A legislação exige que essa veracidade seja verificada previamente, antes à deflagração desses atos invasivos. A entrada no supermercado, eu até reconheço que a defesa, no momento, pensou que poderia argumentar que a entrada no supermercado seria algo não autorizado, mas como é um local público, a presença dos policiais por si só não foi causa de nulidade. Eu chamo a atenção que é a busca pessoal no celular do Donizete, que é o paciente. E com essa busca pessoal foram colhidos os elementos para a continuação dessa pesca probatória. E após verificação do contexto, veio a denúncia anônima. A posteriori, eu repito, está nos autos. A denúncia anônima foi feita às 16 horas, registrada às 16 horas, sem nenhum elemento que aponte que o Ministério Público Eleitoral, muito menos a Polícia Civil, teria a informação dessa denúncia anônima. Então, e não é porque posteriormente encontraram anotações ou cestas básicas que pode convalidar a entrada e a revista pessoal que se iniciaram sem base jurídica e concreta pré-existente. Essa lógica, com devido respeito, rompe com o princípio da legalidade e confunde a descoberta fortuita com uma justa causa pré-existente, quando na verdade o que se verifica é a busca justificada ex post facto, o que caracteriza, sim, a pesca predatória. E para finalizar, excelências, afirmo que encontrar um fato posteriormente não é critério para legitimar a ilegalidade originária da diligência. Legalidade essa que alcançou, e eu defendo na peça escrita, alcançou também o flagrante de Eugério, que, para não ficar muito cansativo, eu faço referência apenas aos argumentos lançados no habeas corpus. De forma que tanto a jurisprudência como a doutrina são categóricas neste ponto. Porque o desafio do processo penal, excelências, é punir dentro das regras do jogo válido. Porque senão teríamos aquele processo penal freestyle. Excelências, o esforço por punir não pode sobrepor ao esforço por respeitar as regras. As garantias constitucionais não podem depender da boa vontade dos agentes da lei. Elas existem precisamente para limitar essa vontade. A forma importa e importa muito.
Eu finalizo, Excelências, pedindo que reconheçam a nulidade da busca pessoal contra o paciente Donizete, o que inclui, obviamente, a coleta de informações em seu celular naquele momento, por ausência de justa causa e por ter sido realizada com base em denúncia não formalizada previamente, sequer houve a verificação prévia de informações, o VPI citado, o VPI previsto no Código de Processo Penal e citado na minha peça escrita. Peço também a inadmissibilidade de todas as provas subsequentes, obtidas por derivação direta e inevitável dessa diligência ilegal e, por fim, também o trancamento do inquérito policial. São esses os meus requerimentos, Excelência. Não, muito